Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo nessa mais uma entrevista do Pode Tudo Trans. Eu me chamo Dani Ventura, sou uma mulher trans de 32 anos, biomédica, e hoje estarei aqui apresentando o podcast junto com o Luciano de Almeida. O nosso podcast tem como objetivo abordar nossas vivências, discutir saúde, compartilhar o trabalho realizado em prol de nossa população e falar sobre educação e atualidades. Também queremos mostrar nossas singularidades e promover a visibilidade da comunidade. E hoje estamos entrevistando Oliver Luz. Por favor, Oliver, se apresente para nós e no nosso público. Olá, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de a gente estar aqui. A luta é muito grande, né, em todo o Brasil, em todos os locais. Eu me chamo Oliver Luiz Santiago, eu sou gestor público, gestor de projetos, professor de matemática e psicanalista clínico, né? E tenho um trabalho aqui à frente de uma OSC chamada Movimento Arco-Íris, que na verdade ela é nacional, mas a sede é no interior de Pernambuco, Gravatá, uma cidade do interior, no Agreste, e a gente tem um núcleo também na região metropolitana do Recife. Então a gente agradece aqui estar com vocês, né, para vocês conhecerem mais um pouco da gente e a gente também poder entender mais como funciona o trabalho de vocês nesse podcast maravilhoso. Certo, então agora vou lhe fazer algumas perguntas. O que te levou a fundar o movimento Arco-Íris em Gravatá? Na verdade, né, eu sou homem trans e o movimento arco-íris, o trabalho do movimento arco-íris, ele é muito antigo. Ele tem 22 anos. Ele iniciou, na verdade, com uma mulher lá, ela, ela é pansexual, mulher cis, pansexual, chamada Mônica Gleit, uma mulher de 52 anos hoje, por ver a necessidade das garotas lá, porque Gravatá é uma cidade que tem muito mais mulher trans e travesti do que homem trans e pessoas não binárias. Então, Mônica viu essa dificuldade lá na população trans e começou a ajudar. E o acolhimento dela, no início, foi através do acolhimento mesmo. As pessoas eram colocadas de casa para fora e Mônica acolhia na casa dela. Era um acolhimento provisório que acontecia lá. E lá já passaram-se, acho que, nossa, de lá para cá, acho que mais de 100 pessoas por esse acolhimento, que tanto fazia passar um mês, 2 meses, seis, teve gente que passou mais de ano lá. E aí, dentre essas garotas, existiam as meninas da noite, né? Que as meninas que não conseguiam trabalho de dia iam trabalhar à noite com programas e tal. E aí a necessidade foi aumentando e aí a gente, com a ajuda de umas pessoas de lá, e em 2016, na verdade, eu conheci Mônica. Eu já ia gravar há muito tempo, porque eu tenho uma tia que mora 30 anos lá, e aí eu já ia desde criança. Conheci Mônica numa situação de uma situação política, na verdade, porque Mônica recebeu a proposta de ser candidata lá, e eu, como tenho experiência com política e com assessoria parlamentar, fui ajudar a Mônica. E por ser gestor em projetos, já tinha registrado algumas ONGs. Na verdade, eu crio aquela documentação que é estatuto, regimento interno, termo de posse, ata, e ajudei a fundar algumas ONGs, trabalho com isso profissionalmente também, e propus a Mônica a gente realmente tocar isso para frente e registrar o movimento arco-íris. Então, desse ponto de partida aí, que Mônica já tinha o trabalho, a gente formalizou a OSC, né? Movimento Arco-Íris, e ela passou a ser uma pessoa jurídica de direito e o trabalho fica mais intenso. E aí, e aí através dessa OSC, a gente conseguiu hoje bons avanços que a gente vai te explicar aí mais para frente.
Sim, e como a sua formação em matemática e psicanálise influencia na OSC? Então, eu acho que influencia muito mais a de gestão público e gestão de projetos e a psicanálise. A matemática, é a segunda formação que eu tenho, ela é recente, vai passar a influenciar agora. A gente está com um projeto novo que é para alfabetizar pessoas trans e travestis que não têm alfabetização, mas como gestor público, sou eu que sou o projetista da ONG, ou seja, todos os projetos que são feitos lá sou eu que faço para a gente captar recursos, a gente está em vários editais até o final do ano. Como gestor, eu sou o gestor atual assim, da ONG que responde também pela ONG, né, assim, burocraticamente, e como psicanalista, sou eu que atendo a questão de terapia de pessoas trans, travestis, não binárias da OSC hoje. Quais são os principais desafios que você enfrenta na gestão de projetos sociais? Nossa, eu acho que é a questão mesmo da dificuldade de conseguir entrar em edital, conseguir avançar no sentido de vencer editais, porque a gente não tem tanto tempo assim de ONG jurídica e hoje em dia existe muito apadrinhamento político e aí fica meio difícil, mas assim, a gente tem avançado porque a gente conseguiu entrar nos conselhos, né? Hoje a gente está no Conselho de Saúde, a gente faz parte do Conselho de Saúde da cidade, a gente faz parte do Conselho de Igualdade Racial, a gente faz parte do Conselho LGBT da cidade, temos delegados em todos os conselhos praticamente lá, da saúde. Tivemos avanços, porque lá existe o Hospital da Mulher, e o Hospital da Mulher não atendia mulher trans e travesti, e aí a gente, através de nossos pedidos, nossa luta, hoje as meninas são atendidas no Hospital da Mulher, de Gravatá, Pernambuco. Então a gente teve bastante avanço, mas é muito difícil a gente manter, por exemplo, a casa, porque hoje a casa lá, que era para ser, por exemplo, maior, ela é uma casa pequena, o acolhimento ainda não é como a gente queria, né? Mas a gente segue os nossos trabalhos como pode. Nós temos parcerias, viu? A gente tem é, apoio do Mães da Resistência, né? Que hoje está no Conselho Nacional, G. Carvalho, e algumas outras instituições que nos apoia, nos dá apoio jurídico, a gente tem apoio jurídico, apoio psicológico, mas são pessoas voluntárias. Como você vê a importância da saúde mental na comunidade LGBT? Nossa, primordial, né? Porque o índice de pessoas desistindo da vida está muito grande, né? E, sobretudo, as pessoas trans e travestis, porque é uma série de situações que leva a pessoa a cometer, desistir, né, da vida, cometer o suicídio. Tivemos muito perto de nós, aqui, alguns casos mesmo, assim, que teve de pessoas que desistiram. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em oferecer a terapia, né? A análise para quem quiser, qualquer pessoa que quiser, se inscreve e a gente marca, passa a fazer a terapia, não paga nada, é de graça. E a gente não só atende aqui, atende online o Brasil todo. Então, é muito importante, porque existe fator emprego, fator família, né? O fator político, porque essa questão do avanço da direita, enquanto a esquerda não se organiza, a direita vai se organizando, destruir, acabar com a gente. E aí muita gente vai surtando com isso, não vai piorando e não vai se ajudando, se autoajudando com a terapia. E aí a gente oferece esse apoio psicológico também. Você pode compartilhar uma experiência marcante que tenha vivido na sua atuação? Nossa, assim, a gente tem um aqui que é bem difícil de falar, porque
um rapaz, um homem trans, ele saiu daqui de Pernambuco, foi para Gramado, tentar a vida lá, e o sonho dele era ser cozinheiro, chefe de cozinha. Ele conseguiu estudar, começou a se manter lá, mas a família daqui não estava com o nome certo, não o aceitava como homem trans, como homem. Toda vez que ele vinha para cá, ele passava esse constrangimento e tal. E aí, mesmo com a vida muito organizada lá, ele sentia esse vazio muito grande. E acho que faz 2 anos, mais ou menos, que ele tirou a vida. E foi muito forte, porque ele já era um menino totalmente assim transformado, né, no sentido da transição, barbudo, aquela coisa muito bonito, mas ele não aguentou essa pressão que foi a falta de apoio familiar. Para você ter ideia, lutaram, os amigos lá em Gramado lutaram para fazer uma homenagem a ele lá, com o nome dele, um verdadeiro nome, né, o nome que ele escolheu, porque aqui ele foi sepultado com o nome morto, você acredita? E aí, tava até um entrave aí, se existia algum familiar que quisesse entrar na justiça, para mesmo depois da morte, né, tentar mudar a lápide e tal, aí ficou parado isso, mas isso nos chocou bastante. E era um menino que fazia terapia, mas assim, não fazia às vezes, né, tinha aquele abandono, e foi muito mais forte. E foi uma coisa assim muito muito chocante porque a família saiu daqui para ir para lá para pegar tudo que ele tinha, para você ter ideia. Até a situação dele, das coisas dele lá, a família foi buscar o carro. Pra você ter ideia, eu conheci uma amiga dele de lá que ela sequestrou o cachorro dele para poder ficar com o cachorro, porque queriam levar até o cachorro dele. Então é muito triste, né? Mas assim, a gente tenta ajudar, a gente tenta fazer com que a população trans e travesti, que são os mais vulneráveis, né? Nós somos mais vulneráveis, fazer terapia. Temos também alguns cursos, viu? A gente oferece cursos, a gente já formou barbeiros, a gente já formou cabeleireiras, a gente já formou maquiadoras, e também a gente tem um trabalho no presídio. A gente tem um trabalho dentro de um presídio aqui, que é o presídio de Igaraçu, aqui em Pernambuco. A gente lá tem uma ala, viu? É uma ala LGBT. Com muita luta foi conquistada essa ala. Foi também uma luta, não sei se vocês conhecem, de uma ativista chamada Maria Clara. Ela está fora do país e para ela conseguir essa luta aqui no presídio, essa ala, custou quase a vida dela. Ela saiu daqui para não morrer, levou tiro, foi uma situação assim. Mas aí a ala foi criada e junto à OAB, a subseção aqui de Paulista, região metropolitana do Recife, a gente tem um trabalho que é na comissão, né, de diversidade de gênero, e a gente leva cursos para lá. Então a gente também formou lá turma de barbeiro, tinha mulheres trans, travestis, tinha gays, mulheres lésbicas, porque lá a ala é LGBT, é muito interessante, porque ela não é uma ala que divide mulheres e homens, ela é uma ala LGBT. Então fica a população carcerária LGBT toda junta. E aí a gente tem esse trabalho lá também. Que tipo de projetos você considera mais impactante para a comunidade que atende? Nossa, eu acho que de qualificação profissional, para gerar empregabilidade, porque a maior queixa da população que a gente acolhe é falta de emprego, por ser os corpos que são, né? Por ter corpos políticos mais invisibilizados. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir ajudar essas pessoas. Conseguimos já algumas, tem alguns trabalhando, mas é muito difícil. Então, nossos editais que a gente entra são todos oferecendo qualificação profissional, a maioria é qualificação profissional.
A gente tem o projeto da Casa Mais, que é o acolhimento da Casa Mais, que a Casa Mais seria era para ser maior, e o acolhimento dentro tem muito mais curso, muito mais acolhimento, né? Mas a gente não pode ir para uma casa maior ainda e não conseguiu vencer um edital para isso. Então, por enquanto, a gente vai oferecendo o que a gente pode, que é jurídico, psicológico, né? E aí a gente dá os cursos. Então, os cursos sempre são a maior procura. Eu posso dizer que a maior procura, quando a gente lança assim um edital de curso, é o que a população mais procura. Às vezes procura mais curso do que a própria terapia psicológica. Eles procuram mais. Muito obrigada por ter respondido minhas perguntas. Agora eu vou passar para o Luciano de Almeida, nosso vice-presidente. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite, me chamo Boa noite, Luciano de Luciano. Almeida, tenho 43 anos, sou homem transgênero, pai, casado, sou vice-presidente do movimento da família Hope, um movimento de pessoas transgêneras e suas famílias, e hoje estamos aqui com o Oliver, iremos entrevistá-lo. Oliver, na vida pessoal, o que você gosta de fazer? Qual o seu hobby? Então, Luciano, eu trabalho, Hum, né? Então, assim, meu trabalho é bem corrido, porque eu sou funcionário hum. aqui da prefeitura e trabalho com a questão do SUS, dos médicos, eu tenho uma responsabilidade grande aqui, mas eu sou músico, sou músico há 20 anos e eu gosto de tocar no hobby. Gosto de sair também, passear com a família e tal, mas a música é um hobby meu que também é profissional. Eu sou músico profissional, tô até com um trabalho novo aí, que eu gravei umas músicas, mas sempre corri para música, assim, para ser um lazer e uma coisa que eu gosto demais. Oliver, você consegue dividir trabalho, ativismo e a sua vida pessoal? Consigo, mas é bem difícil, viu? Porque, assim, o ativismo, para você ter ideia, a nossa ONG é no Agreste de Pernambuco, a sede. A gente tem uma filial aqui na região metropolitana do Recife, que é onde eu atuo mais. Eu vou para a sede porque a presidente precisa de mim, inclusive essa semana eu vou viajar para lá. Sempre vou, sempre estou lá, né? Tudo parte de lá também, muitas coisas, que nasceu lá, mas a ONG é nacional, a gente está tentando ir para outros estados, outras cidades, com núcleos. E o meu trabalho do dia a dia é de segunda a sexta, mas assim, eu consigo ter uma flexibilidade às vezes para viajar, para atuar na ONG, atuar aqui também na ONG, aqui no núcleo. E a vida pessoal fica corrido, mas a gente tem que fazer com que também ande, né? Também eu sou Hum. casado também, a minha esposa tá até dodói, como eu falei, né? Mas tá se recuperando. A gente tem um filho de 21 anos, o Zeus. Ele também estava no acidente, mas assim, só machucou a mão. Mas está estável. E aí a gente tem família, a gente tem que cuidar. Mas o ativismo é a nossa vida, né? Porque a gente é corpo político e aí a gente se envolve com tudo, né? Com política, com ativismo de ONG, com ajuda aos meninos. Eu ajudo os meninos aqui com a questão hormonal. A gente encaminha para os ambulatórios LGBT. Como foi Oi. para você, a partir do momento que você entendeu que você era, na época, né, um menino trans, ou um homem trans, um jovem homem trans? É, eu, na verdade, né, a gente nasce trans, né? Mas eu me reconheci, acredito que no ano de 2014 por aí, mais ou menos isso. Já que eu já tenho 44 anos e aí na época eu já era, né, uma pessoa bem adulta. Mas após, né, o reconhecimento e começar a transição, foi só se confirmando o que eu sempre via, as pessoas sempre via. No início foi um pouco difícil com a minha família, assim, com minha mãe, mas depois ela foi entendendo e
Hoje em dia ela até diz, quando alguém fala, ela diz, não, desde pequenininho já era menino, porque já dava para se ver e tal, criança, né, se identificava com o menino, a roupa, as coisas, tudo. Então, nasci trans, mas assim, vim me reconhecer já adulto, né, e também passei a transicionar já adulto, mas a situação assim foi tranquila. Eu tenho uma tranquilidade grande com a família. A minha família é bem tranquila. Meu pai já é falecido, mas assim, ele também foi bem tranquilo, entendia, né? Acompanhou assim de longe um pouco, porque ele já era separado, mas aí ele sempre conversava comigo até o final da vida dele, que foi há uns. Foi recente, foi 5 anos, mais ou menos 5 para 6 anos atrás. E minha mãe também, inclusive minha mãe agora há pouco foi para um evento que a gente fez, que eu nunca imaginei que minha mãe no evento LGBT, mas ela foi, a gente fez a pintura da faixa, que é uma faixa de pedestre, que a gente pinta em alusão à semana, né, do orgulho, dia do orgulho, e aconteceu, né, era em junho, mas aconteceu no início de julho. A gente pintou logo em frente ao fórum da cidade, a faixa do fórum, a gente foi lá e teve trio elétrico, a gente fez a pintura, aí eu simbolizei junto com outra garota trans, a gente foi os primeiros a pintar a faixa, participou algumas pessoas, né, da OAB, da prefeitura, o superintendente da pessoa com deficiência da cidade também participou, que ele é deficiente, né, visual, e a gente sempre faz esse evento, e aí a minha mãe foi. E ela chegou lá sozinha. Uma surpresa boa que aconteceu. Quando eu vi, ela chegou. Aí eu, poxa. Porque no início é muito difícil, né, Luciana? Minha mãe, na época, quando achava que eu era uma menina lésbica, ela disse: olha, eu prefiro você morta. Aquela coisa. Mas aí depois, o amor, né? Tudo cura, tudo vence. Acho que toda máxima leva a uma máxima maior, que é o amor, né? E se a gente for pensar nessas intolerâncias que acontecem, certa vez estava falando com uma mulher na internet e ela disse assim: não, porque vocês vão tudo pro inferno, os LGBT, não sei o que, as pessoas trans são as piores. Aí eu disse: eu queria fazer uma pergunta à senhora. Na época de Jesus, tinha LGBT? Eu perguntei a ela. Aí ela ficou, né, chatalada. Veio no meu chat e disse: você tá perguntando se na época de Jesus tinha LGBT? Assim, responda. Ela, não sei. Aí eu disse, olha aí, tinha, e tinha muito LGBT. E aí eu perguntei a ela, te faço mais uma pergunta, o que foi que Jesus fez com os LGBTs que tinha na época dele? Aí ela, nada. Eu disse, então a senhora respondeu tudo. Jesus não fez nada, porque ele dizia, vinde a mim, os cansados e oprimidos. Então, a máxima é o amor. Jesus não estava preocupado com quem ninguém se deita. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com o seu coração, edificado ou amoroso. Então a mulher saiu de lá assim, impactada, disse: faz sentido, mas a Bíblia diz, eu disse, a Bíblia diz tanta coisa, mas a gente pode dizer muita coisa, e a coisa que a gente pode dizer é que o amor a tudo vence. E hoje já existem as igrejas inclusivas, né? Então, não há desculpa para não aceitar nossos corpos, né, nessa sociedade. O sistema tem que entender que a diversidade existe. E vai existir, sempre existiu e vai existir. Para você foi muito importante o apoio da sua família? Foi, mas assim, eu, Luciano, me importei muito, muito mais com a minha mãe. Porque minha mãe é a pessoa que eu mais amo na vida e assim, só não queria ferir ela, mas eu sabia que isso não ia ferir ela. Isso ia fazer com que ela passasse a entender que a diversidade existe. Hoje ela entende perfeitamente que a diversidade existe e ela conhece amigos meus que são trans, amigas, né? Sabe que a ONG existe, participa das coisas. Hoje ela está mais velhinha, apesar de ela ter uma aparência jovem, mas ela tem já 72 anos, mas ela acompanha algumas coisas e ela sempre me deu apoio, me ajuda muito. Não tenho mais meu pai, e a minha família, assim, é uma família muito esclarecida, né?
Eu tenho uma prima que é liderança no país sobre questões de mulher preta e também, sobretudo, mulheres pretas trans, travestis. Vanessa Barbosa, ela é uma grande ativista de causas, vive viajando, vai para fora do país. Assistente social, doutoranda. Então, assim, uma vai esclarecendo a outra, né? E aí a gente vai vendo que acontece o conhecimento. Sem falar da mídia, né, Luciano? Que hoje em dia uma pessoa não saber o que é ou quem é uma pessoa trans, o que significa ser trans, é muito complicado. Ainda tem muita gente, porque às vezes você fala, mas é o que é isso? E aí a gente nem tem a obrigação de explicar. Às vezes eu digo assim, vai lá no Pai Google, o Pai Google ensina, coloca lá o que é uma pessoa trans. Mas algumas pessoas a gente sabe que a gente deve explicar realmente. Mas eu sou bem acolhido, viu? Com a família. Que bom. Como pessoa trans, que orientação você dá para as pessoas que estão transicionando agora? E como representante de movimento, quais as orientações para as famílias? Olha, hoje a gente tem o apoio muito bom do Mães da Resistência, né? Se você conhece, é uma ONG de mãe. No início era só mães, mas hoje é pais também do Brasil todo que saíram do armário junto com seus filhos e acolhe seus filhos, né? Que Gi Carvalho é à frente do Mães, né? Ela foi do Mães da Universidade e fundou o Mães da Resistência, que hoje está em 14 estados. Então, o Mães da Resistência é um parceiro maravilhoso que nos socorre com essas questões de mães. Por exemplo, eu tenho muito na nossa ONG problemas com família que não aceita o LGBT ou a pessoa trans travesti, e aí a gente recorre à ajuda do Mães da Resistência, que tem uma experiência tremenda com essa questão de lidar com a mãe, sobretudo muitas mães evangélicas, né, que você sabe que é complicado, e aí essas pessoas são muito bem acolhidas pelo Mães. Mas a gente também tem a terapia, a PUPA para OSC, o Movimento Arco-Íris, para os pais, para as mães. E também, o que eu digo para esse pessoal que está começando agora, a gente tem muita gente, viu, Luciano, que está começando agora. Inclusive, eu encaminho os meninos trans, é mais meninos. Aqui nessa parte do núcleo da gente, são meninos trans que estão iniciando a transição, então eu faço o papel de acolhedor no sentido de eu encaminhá-los para o ambulatório LGBT. Então passa por mim, assim, passa pela gente e a gente leva até o ambulatório. Eles fazem esse primeiro contato, né, que é a triagem, aí passa pela médica que nos conhece também. Queria até deixar um alô para a doutora Jaqueline, que ela teve neném agora. É uma doutora lésbica, ela fez fertilização in vitro e a Aurora nasceu agora há pouco. Agora há pouco mesmo, faz dias que a Aurora nasceu. E a doutora Jaqueline é uma pessoa maravilhosa e ela acolhe, diz, olha, manda os meninos. E passa por ela, aí ela faz aquele processo de exames e tal, e eles começam a transicionar. Aí vem um ponto, Luciano, que eu queria tocar, que é muito importante, que é, e os meninos que não têm condições de comprar o hormônio, né? Que tem isso. Então, a gente como ONG, a gente ainda não conseguiu vencer editais para isso. E eu, muito afoito que sou, eu sempre ajudei. Você acredita que eu pegava e comprava 20, 30 caixas de hormônio e deixava na ONG aí começou a viralizar, aí a turma ligar. Ah, você doa hormônio? Gente, não é por aí não. É que a gente vê quem é mais vulnerável, e tiver com a receita na mão, a gente ajudar. E a gente continua ajudando, né? Inclusive, essa semana até vou ajudar um menino que ele falou comigo, Steve, ele vai pegar. Mas a gente faz esse papel também, assim, tentar viabilizar essa questão hormonal. Claro que isso, com tudo certinho. O menino foi, acompanhado, né, pela médica, fez os exames, e aí ela liberou. Se ele não tem condição de comprar o hormônio, a gente tenta ajudá-lo a comprar, nem que seja a Durateston, né, que é mais barato, a gente ajuda e ele começa a se hormonizar. E a gente também dá o suporte acompanhando isso, e ele é acompanhado pelo ambulatório. Então, é uma dificuldade muito grande, essa questão hormonal. Inclusive, teve aqui protestos, Libera Minha T, mas não aconteceu ainda na cidade vizinha que é Olinda, e a luta está seguindo aí, né? Reuniões e tal, para ver se essa demanda da T acontece. Mas a luta é grande demais, isso aí. Queremos agradecer por você ter respondido nossas perguntas. Parabéns, Ah, obrigado. parabéns, você está fazendo um trabalho lindo na sua cidade, que você tenha muita saúde,
que a sua esposa se recupere logo. Eu O que agradeço. precisar também da gente de acompanhamento, diálogo com as famílias, principalmente de jovens. Nós estamos aqui Ah, vai porque ser importante, viu? Agora que a gente vai fazer essa amizade, pode nos chamar, que a gente precisa muito, nem que seja online, mas a gente vai estar ali. até porque muitas vezes chegam a mim situações familiares mesmo. Por exemplo, eu tenho pacientes, né, na psicanálise que o problema, a pessoa é LGBT, mas o problema é familiar, mas é de uma família assim. A menina tem uma filha que é autista, deficiente, aí o pai da menina não acolhe de uma forma, mas aí tem preconceito que a mãe é preta. Uma situação assim que a gente Entendo. precisa de apoio também para quem tem um domínio familiar, entendeu? Assim, para lidar com famílias. E aí, se vocês pudessem nos ajudar com isso, vai ser muito A gente maravilhoso precisa ajudar disso, sim, com esse com acolhimento de certeza. famílias. A gente está aqui para ajudar, conte conosco. Nossa presença vai ser online, e quem sabe, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não pode ir aí com vocês, Com mas a gente certeza. está muito, muito feliz. Eu como um homem trans, estou muito orgulhoso de você, Ah, obrigado. A luta é muito grande, mas a orgulhoso. gente firma o pé e não sai mais não. Quando Saber entra é a que coisa. tenho um irmão com mais de 40 anos, também fico muito feliz, porque você sabe muito bem que a expectativa de vida da nossa população de homens trans é 30 e poucos anos, né? Que a gente acaba cometendo suicídio. É verdade. Então, eu Quando estou se muito tem um, né, orgulhoso de Luciano, que você. assim passa dessa estatística e ajuda pessoas, a gente vira uma pessoa realmente. O que era para ser comum vira extraordinário, né? Eu costumo dizer Isso. isso. Porque eu vou lhe dizer uma coisa: se você chegar aqui na minha cidade, desceu aqui no aeroporto, parou na minha cidade, chegou no centro da cidade, se você me procurar, levam até a mim. Porque eu sou ativista e sou. Aí quando fala homem trans, aí a pessoa diz, fulano, é Oliver. Por quê? Porque eu sou o único. Pra você ter ideia, não é brincadeira, não. É um número assustador. Eu sou o único. Quer dizer, agora tem outro. Mas eu era, Luciano, o único homem trans que trabalho na prefeitura. Olha pra aí. É triste, E um né? orgulho também para a nossa população vocês ter ocupado esse espaço, porque é um Mas aí que espaço que tá. ninguém Aí por deixa, isso, né? com certeza. É por isso que eu incentivo muito os meninos, porque assim, eu sou um exemplo para eles que deu certo, estudei, estudo, e eu digo, estude, porque assim, Oliver, mas é difícil, já não dão nada a gente, mas já não dão nada, e se você não se qualificar minimamente, é É, pior. que é com a educação, com os estudos que você consegue alguma coisa, não é? É Se verdade. estudar, não tem como conseguir nada. Então, a gente está muito orgulhoso de você. Sinto o nosso abraço, bem-vindo à família Hope. Eu que agradeço. E a hora que você precisar, pode entrar em contato com a gente, que a gente está por aqui. Uma boa Tá noite para bom. você. Tá bom, um abraço para todos. Tchau. Mais uma entrevista com o Oliver e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.